Olá, estamos iniciando mais um Empreendedoras pelo Mundo, aqui na TV Cidade de Farroupilha. E se você quiser ser um dos nossos patrocinadores desse programa e aparecer na nossa televisão de divulgação, entre em contato conosco no telefone que está aparecendo aí abaixo. Hoje, a nossa convidada especial é uma mineira muito inquieta, que já fez muitas coisas. Ela já foi do público, já trabalhou numa instituição muito conhecida em Minas Gerais, em todo o Brasil, que é uma referência e está aqui hoje para contar a nossa história. Essa mineira, que como todos os mineiros, come quieta, mas faz muito. Seja muito bem-vinda, Tassiana Izone, ao Empreendedoras pelo Mundo, aqui na Serra Gaúcha. Você que está em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Boa tarde, Ana Paula, tudo bem? É um prazer estar aqui com você, com vocês, todas as pessoas que estão nos assistindo. Muito obrigada, Tassiana. Tassiana, para as pessoas poderem conhecer mais sobre essa mulher empreendedora que agita a área da educação, conta a sua história para a gente. Conto sim, Ana. Eu comecei minha carreira em recursos humanos. Eu fiz psicologia logo ali no início, quando eu estava acabando, terminando o meu ensino médio, eu sabia que eu gostaria muito de fazer uma carreira que trabalhasse com pessoas. Eu tinha esse chamado muito forte. Então, eu comecei a pensar em que profissão eu faria, e após alguns testes vocacionais, eu descobri que seria a psicologia que me levaria para esse caminho de carreira. A psicologia, ela trabalha com pessoas, mas ela tem esse lado da saúde também, que é muito forte, e tem o braço de recursos humanos, que foi a carreira que eu escolhi. Por mais de 16 anos, eu trabalhei no mercado privado, em muitas multinacionais, trabalhei no Brasil, trabalhei fora, nos Estados Unidos, trabalhei na Inglaterra, trabalhei na Argentina, no Chile, no Peru, em muitos países. Onde a sede, né? Sede, havia centro de distribuição, operação fabril, projetos, eu estava lá, recrutando, selecionando, fazendo todos os trabalhos de desenvolvimento, qualificando pessoas. No início de carreira de uma recursos humanos, a gente é muito generalista, né? Então, a gente trabalha com os diversos, que eles chamam de subsistemas, mas o que a gente faz é ir para o gol, atacar, voltar, e a gente palpa toda a obra. Em recursos humanos, a gente tem esse papel, né, de fazer a organização ficar viva, né, com todas as pessoas ali engajadas. Então, depois dos 16 anos, né, de carreira nessa área de RH, eu me lancei como consultora. Eu quis ampliar meus horizontes, me desafiar, e abri uma empresa, a Série Consultoria Educacional, e já fazem 11 anos que eu estou aí nesse caminho. E aí é o que eu falo assim, quando você se lança a um desafio, você tem que ir com toda a sua bravura e a sua determinação, porque ser empresário no Brasil não é fácil, né? E no mercado ainda em que eu atuo, que é o mercado de consultoria, ainda mais desafiador, mas eu sou muito feliz, porque como eu trabalho com desenvolvimento e qualificação de, né, de pessoas dentro das organizações, nos diversos níveis, em diversos setores, diversos tipos de segmentos, de empresas, eu consegui, assim, um bom resultado. Eu considero que eu tenho uma carreira, assim, muito bem sucedida. Eu trabalho muito com escolas de negócios, que são grandes clientes também, porque através delas eu tenho outros clientes, e tenho clientes que vêm, né, pela minha empresa, a série. Olha só, viu, gente? Essa foi uma prova de como vai ser a nossa entrevista. A Tassiana, ela tem esse jeito agitado de fazer muitas coisas e muito competente. Eu a conheci em 2020 num projeto internacional chamado Artemis, que a nossa parceira, colega, a Raquel Boechat,
trouxe esse projeto de uma aceleradora somente para mulheres que existe no Canadá, chamada Woman on the Move. E a gente conheceu porque a gente foi passar por uma aceleração juntas nesse projeto. A gente passou um ano em aceleração, aí o ano de 2021. Em 2022, o projeto permaneceu ativo. E se você quiser conhecer mais sobre o projeto Artemis, que é um projeto para desenvolver empreendedoras, empresárias para atuarem na área de mineração, óleo e gás, entre em contato, pode entrar em contato comigo, mandar uma mensagem, perguntar como que funciona, que eu direciono para os responsáveis desse projeto. E nós estávamos sendo aceleradas, cada uma com a empresa. Eu estava com o Instituto Florescer e a Tassiana com a empresa de educação dela, que ela vai falar agora para a gente. E a gente teve essa proximidade e permaneceu acompanhando uma, outra, e a gente vendo as atividades que cada uma estava realizando. Então, assim, nós iniciamos a nossa história, que seja muito duradoura e que seja de muito sucesso também. Tassiana falou uma coisa muito interessante que me chamou a atenção agora nessa fala dela, e que a gente vai trazer um pouco sobre essa fala, Tassiana, é falar sobre essa questão da tua carreira ser bem-sucedida. A gente escuta pouco isso das mulheres e a gente tem uma demanda, uma necessidade de trabalhar o que é ser bem-sucedido para cada um, porque isso é individual, é como o sucesso é individual para cada um. E ela está feliz com a carreira dela, com tudo que ela desenvolveu. Conta pra gente o que você faz hoje como empreendedora nessa área da educação, como vocês fazem, que tipo de público vocês atendem, de empresa, qual o serviço que vocês oferecem. Traz tudo isso pra gente aqui, pra gente entender esse bem-sucedido da tua carreira, Tassiana. Eu vou, um pouquinho antes dessa coisa bem-sucedida, eu vou falar um pouco de uma crença, Ana, que é o seguinte, eu acho que o emprego está chegando no momento em que a gente tem que entender que ele acabou, né? A gente está na era pós-emprego. E sendo na era pós-emprego, ficou muito claro para mim ali em 2012, quando eu decidi ir para a consultoria, que eu precisava entender o que eu entregava para o mercado diferente, o que eu fazia, que podia realmente ser um resultado, um valor agregado muito forte, né, para as empresas, para as organizações, né, meus clientes, aonde que eu fazia a diferença. E diante disso, sei, eu preciso entender que a minha expertise é o que eu vou vender, o que é o meu conhecimento, o que é a minha experiência é que vai fazer, vai trazer um resultado diferente, né, para os meus clientes. Então, a primeira coisa que eu fiz foi estudar, né? Eu fiz um mestrado, fiz uma especialização em negócios, então eu busquei muito conhecimento, principalmente o mestrado, que me trouxe uma competência que é de pesquisa, pesquisadora, e como consultoria educacional, uma das coisas que é importante, que eu acho que fez a minha carreira ser tão bem sucedida, é esse olhar muito específico para as necessidades e demandas dos clientes que eu desenvolvi com essa competência da pesquisa. Então, eu aprendi a investigar, a olhar para os resultados, a fazer uma curadoria muito específica para aquele cliente, do que ele precisa, entender a estratégia dele, entender o problema dele, ouvir gente, porque isso é um segredo de um bom resultado. A gente quer entregar o que a gente sabe muitas vezes, a gente quer, olha, eu sou bom, eu faço isso, mas nem sempre é isso que o cliente precisa, nem o que ele quer, e nem o que vai resolver o problema dele. Então a gente precisa, eu falo assim que a gente tem dois ouvidos e uma boca, não é à toa, né? É para a gente escutar mais. Então, uma das coisas que eu considero que é um segredo de sucesso é essa capacidade de escuta, de fazer um alinhavo muito forte com o cliente, entender a demanda dele e desenhar uma solução de aprendizagem que seja adequada àquele nível que ele está trabalhando operacional, seja de supervisão, de coordenação, seja um nível de gerencial ou um nível de executivos. Não tem, eu não faço distinção, porque eu trabalho aquele tipo de conhecimento específico. Então, vamos trabalhar, por exemplo, como eu estou fazendo agora, eu estava em uma reunião agora há pouco com um cliente, a gente resolveu fazer um onboarding segmentado, ou seja, ele quer que essa pessoa entre, tenha o sentimento de pertença numa primeira etapa,
só dando um exemplo, né, de um desenho de solução. Num segundo momento, ele entende que o contexto do negócio tem que estar muito claro para essa pessoa que chega. E num terceiro momento, ele quer a acolhida. Ele quer que essa pessoa chegue na área e que ela seja literalmente acolhida por alguém ou por um grupo que vai mentorar o trabalho dela por 2 meses. Então, esse é um desenho de uma solução em que a gente pensa que hoje a gente já não pode mais fazer com que as pessoas sejam tiradas dentro dos postos de trabalho sem cuidado, porque elas estão pedindo demissão em massa no mundo, a gente sabe disso, né? A grande resignação. E a gente entende que há um adoecimento forte, uma saúde mental que está aí muito fragilizada dentro das organizações, porque as pessoas se questionaram muito depois da pandemia, elas não querem mais trabalhar por trabalhar, elas querem sentido, querem propósito. Então, quando eu desenho uma solução, eu penso em tudo isso. Porque ao escutar a organização, entender a estratégia, para onde ela precisa ir, que resultado ela quer, todas as pessoas têm que estar envolvidas nesse propósito e dar sentido para isso. O sentido delas tem que estar alinhado com o sentido da organização. Então, o desenho da solução ele é complexo, mas funciona e funciona muito bem. É complexo no início para desenvolver por meio desse diagnóstico que você está falando. No entanto, a possibilidade de sucesso e resultado é maior do que simplesmente, como você falou, chegar querendo colocar aquilo que se sabe e não aquilo que é necessário para o cliente. Porque muitas vezes o cliente chega para a gente querendo o resultado em uma determinada área, por exemplo, minha equipe de vendas não está vendendo. Vamos fazer um treinamento de vendas. E não necessariamente vai ser o treinamento de vendas que vai ser a solução do problema. Muitas vezes tem que se olhar o ambiente, a liderança, o senso de pertencimento, se as metas são atingíveis. Então, todo esse contexto é necessário analisar antes de propor o desenvolvimento de uma equipe, o desenvolvimento até mesmo voltado para uma consultoria específica nos negócios, na área de finanças, governança, gestão de pessoas, que é o coração, né, da empresa, as pessoas. E tu traz muito bem isso, essa questão da demissão, do propósito. E hoje a gente está vendo mais um termo novo, né, que é a demissão silenciosa, que as pessoas estão vivenciando isso justamente. Um dos motivos é a exaustão. Outro motivo é a falta de pertencimento à organização, que muitas empresas ainda, TCM, não percebem a importância de fazer esse welcome com um novo colaborador, para que ele possa entender justamente que ali ele não está simplesmente para fazer aquela função específica, aquela atividade específica. Ele faz parte de um contexto onde esse contexto faz parte de um contexto ainda maior, que é sanar uma necessidade daquele cliente final. E que muitas vezes não é só a aquisição do produto ou serviço, é justamente isso. É conseguir resolver um problema que aquele cliente tem e está adquirindo aquele produto e aquele serviço. Exato. Mas, quer falar alguma coisa? Pode falar. Eu gostaria só de fazer um complemento à sua fala. Quando você falou do Artemis, né, do projeto, Sim. o onboarding, ele tem muito essa coisa, assim, eu tenho essa consciência de que a gente também precisa acolher as diversidades, né? E o Artemis, ele é um projeto que ele fala disso, de equidade, de gênero, né, de trazer as mulheres para o mercado de uma forma que seja adequada para elas, né? E eu não estou dizendo aqui só as mulheres, estou dizendo do mundo diverso que a gente tem que incluir, né? O mundo da inclusão. Mas o projeto Artemis, ele trabalha com empreendedoras e ele diz o seguinte: vamos fazer com que o equilíbrio dentro das organizações traga resultados muito diferentes. E isso está acontecendo. A gente percebe claramente que a segurança psicológica muda quando você tem um ambiente diverso. Então, eu também me associei por isso, assim, por essa questão do propósito, do sentido, e isso tem que ser uma coisa na prática, né, Ana? A gente não pode só falar. Então, assim, é muito fácil falar, mas fazer é bem diferente. E as organizações que estão fazendo esse trabalho de buscar maior inclusão, de trazer mais um ambiente diverso, elas estão percebendo que as competências multidisciplinares e os grupos que são assim compostos por competências e estilos pessoais diferentes, elas trazem resultados
totalmente diferente do que a gente vinha vendo nas organizações nos últimos anos. A começar por a gente entender que ao você trazer um ambiente mais diverso, você está trazendo também uma cultura de respeito, né, de colaboração e de empatia, e isso já muda tudo, todo o clima e muda todo o sentido. Exatamente, Tassiana. E deixa eu te fazer também uma outra pergunta dentro desse contexto. A gente falou do projeto Artemis, que é um projeto que veio do Canadá para ser realizado aqui no Brasil e em outros países também. Mas você nos trouxe a informação que trabalhou em diversos países. Conta pra gente quais foram os seus maiores desafios em trabalhar em outros países, porque uma questão você colocou aqui desde o início. Eu busquei conhecimento, eu busquei estudar e trabalhar nessa quantidade de países e participar de projetos internacionais, como a gente vem fazendo, não é algo fácil e nem é algo que acontece do dia para a noite. Eu imagino que tu tenha vivenciado aí várias situações que você teve que superar, né? Muitas. E o mais interessante é que o mundo online, ele vinha, né, assim, um pouco antes da pandemia, ele estava ali uns 10 anos, eu já trabalhava muito online por estar em vários países, e eu já tinha muito domínio de metodologias digitais, que é uma das minhas especialidades como consultora. Mas quando a pandemia veio, eu entendi que aquilo acelerou todo o processo, mas que fez com que mais gente percebesse o que eu já vivia. Muitas aulas que eu fiz do mestrado, da especialização, foram em formato híbrido. Eu procurei escolas que tivessem essa flexibilidade e eu busquei também, no caso aqui no Brasil, meu mestrado foi na Universidade Federal de Santa Catarina, que é uma das referências mundiais em educação digital. Eles, inclusive, têm ainda hoje esse produto, né? Eles trabalham com esse curso nesse formato híbrido, e eu acho interessante, assim, que as pessoas falam assim, mas como é que você fazia? Você estava em fuso horário diferente, né? Os desafios mesmo, né? Como você disse, né, Ana, assim, a gente está ali falando um outro idioma, né, em outro país, trabalhando com pessoas que não são da mesma cultura que você, muitas vezes você tem que estar ali se adaptando, então é realmente uma pressão muito grande, e ainda o estudo. Mas uma coisa que minha avó me ensinou, né, é que assim, carro apertado é que anda, sabe? Assim, eu gosto dessas expressões, essas analogias, porque elas ajudam a gente a entender as mensagens. E desde pequena, ela sempre me falou, filha, se você quiser, né, chegar em algum lugar na vida, você vai ter que se esforçar. Nada vem de graça na vida. Tudo é suor. E aí ela sempre falava, 100%, 99% é suor. É inspiração. Eu nunca mais esqueci esse percentual. E nunca mais eu deixei de ter clareza de que eu precisava fazer os 99% bem feitos. Então, isso para mim é uma coisa que eu, inclusive, levo para a consultoria e para o meu trabalho, porque as pessoas hoje, assim, eu percebo muito, assim, uma cultura, principalmente por causa da questão geracional que a gente está vivendo, a gente tem X, Y, Z, os millennials, são formas de ver o mundo diferentes, mas em algumas óticas eu percebo, assim, muito imediatismo, muita necessidade de ver um resultado rápido, de querer que as coisas sejam de uma forma que muitas vezes aquele ecossistema não está pronto para oferecer. Então, assim, a capacidade de resiliência e de buscar os objetivos, ela se tornou uma competência muito desejada. Então, eu vou reforçar e dizer assim, que sim, foi muito sacrificante. Em algumas madrugadas, eu juro que eu cansava muito. Eu já tinha trabalhado o dia inteiro, né, dentro de uma fábrica, muitas vezes, de um site, né, como a gente diz que são as minas, e eu entrava em outro fuso para estudar. Então, assim, realmente não foi fácil, mas foi gratificante, porque eu pesquisei, porque eu estudei, porque eu me esforcei, eu consegui entender e trazer um conhecimento diferenciado para minha carreira e para o meu cliente, para os meus clientes, né? Aí você entrou em um outro contexto muito importante. Não adianta fazer mais do mesmo, né? Tem que buscar se diferenciar. Hoje, com a primeira vez na história que acontece da gente ter as quatro gerações juntas no mercado de trabalho
atuando ao mesmo tempo, que vai desde a baby boomers até as millennials, que estão aí, cada um com um propósito diferente, com a forma de ver diferente, onde a gente vê dos mais jovens esse imediatismo, e onde a gente percebe dos jovens há mais tempo a questão da importância somente da experiência. Então, conciliar isso dentro de uma organização onde cada um quer trazer a sua importância, o seu ideal à frente do outro, trazendo a questão da empatia, do trabalho em equipe, de aproveitar as habilidades de cada um que se tem para justamente construir juntos. E isso volta lá naquilo que a gente falou lá no início do senso de pertencimento. Se cada um olhar para si e querer fazer do seu próprio jeito, de acordo com o seu próprio pensamento, sem ter um acordo comum, é mais difícil manter essa construção. E você traz essa questão hoje, jovens são mais imediatistas, tentam fazer uma coisa uma vez, no máximo duas. Isso, gente, falando no geral, não são todos, tá? Trazendo questão geracional mesmo, e não específico. Tentam fazer, não conseguem, se frustram, vão para outras e estão cada vez menos buscando construir. E tudo é uma construção, né? E toda construção leva tempo. A construção tem processos, aprendizado leva tempo, tem um processo para o aprendizado, né? Como você trouxe, você teve que estudar bastante para atuar nesse tanto de países. Provavelmente você fala outros idiomas, para que você. Eu já vi sua apresentação em inglês, por isso que eu estou falando. Para que você hoje trabalhe, você estudou e se dedicou para aprender outro idioma. E isso não foi do dia para a noite. Teve que superar desafios que muitas vezes as pessoas veem as outras pessoas fazendo sucesso e acha que brotou ali no sucesso. E não vê esse outro lado, que é um dos objetivos do programa aqui, inclusive, que é justamente isso, mostrar o outro lado de mulheres bem-sucedidas que se olham e se veem como mulheres bem-sucedidas nas suas carreiras, nos seus empreendimentos, mas que para chegarem onde estão neste momento, teve muito trabalho, teve muito esforço, né, Tassiana? E você é um exemplo disso, de trazer aqui, olha, sou bem-sucedida, mas não acordei um belo dia, estava aqui com toda essa experiência, com todas essas atividades realizadas, com toda essa entrega. Foi muito Isso. sacrifício e esforço, os 99% de esforço, né? E 1%, e bem feito, esforço bem feito, e 1% de Dedicação. inspiração. Exato. Uma coisa que você falou, a experiência, né? Assim, o jovem, ele vem com um aspecto cultural tão interessante, principalmente a geração milênio, que é do desapego, né? É uma coisa muito mais voltada para a gente pensar em valores que tanto faltam para a nossa sociedade, assim, valores que eu falo que valores de pessoas, né? A gente valorizar a vida e entre outros aspectos. O que eu entendo é que só a experiência traz para nós realmente a condição de a gente poder avaliar um contexto, um ecossistema e apoiar um cliente de uma forma que você possa trazer algo que realmente contribua. Porque você precisa trazer outros olhares, outras óticas. E a experiência é que faz, a experiência é que traz isso para nós. Então, a paciência, a ciência da paz, ela é desse jeito escrita, não é à toa, porque a gente tem que ter paz para conseguir trabalhar e efetivamente vivenciar uma experiência que nos traga bagagem e nos traga capacidade de contribuir, né, para os nossos clientes, fornecedores, parceiros. Eu tenho muitas, né, parceiras e parceiros, né, de negócio. Hoje a gente trabalha muito colaborativamente no mercado. E acho que isso é uma coisa que tem que ficar como uma premissa para qualquer profissional, para qualquer empreendedor, empreendedora. Nós temos que ter clareza de que a experiência ela vem com o tempo.
né? E a bagagem, ela vem a partir do momento que você também, resiliente de forma muito obstinada, você está ali passando por todas as dificuldades que o mercado traz, porque não é um mar de rosas, gente, a gente sabe disso. Nós vamos enfrentar clientes que não estão dispostos a nos ouvir, a implementar né, as coisas que a gente acredita, seja empregado, seja consultor. E isso faz parte. E a gente tem que entender que é o que temos hoje. Nós temos uma sociedade um pouco amadurecida nesse sentido. Nós precisamos fazer com que mais empreendedores e pessoas dentro das organizações, líderes, gerentes, entendam que o trabalho não é só aquele final, aquele resultado que você entrega ali, o número no final para o acionista. Algo maior está sendo construído dentro das organizações que a gente precisa se atentar. Sim, Então, eu gostaria de destacar essa questão da paciência para que a experiência venha. sim, Tassiana. Uma questão aqui, eu falei as 4 gerações, que vai da Baby Boomers até a geração Z, tá? Eu falei ali inicialmente até as Millennials, não, até a Z, só corrigindo aqui essa informação, para depois não ter nenhum problema referente a essa informação, tá? Mas tudo que é bom dura pouco, e a nossa conversa estava muito agradável, de bastante conhecimento. Com certeza quero te ter aqui muitas outras vezes para a gente compartilhar mais conhecimentos com todo esse público que nos assiste. Mas eu gostaria de pedir para você para deixar uma mensagem final para o nosso público. Eu agradeço a oportunidade, muito feliz de estar aqui também. Pode contar, estou à disposição, fique à vontade. E eu queria deixar uma mensagem, mas eu queria deixar uma mensagem focada para empreendedoras. Empreendedores também vão ouvir essa mensagem, isso vai tocar o coração, mas eu quero falar para vocês, mulheres que estejam assistindo. Nunca o mercado olhou de uma forma tão especial para essa demanda. E o que eu percebo? Nós mulheres, nós somos mais empáticas, a gente tem mais essa condição de lidar com as nossas emoções e, portanto, nós temos muito mais capacidade de acolhida. Isso faz toda a diferença hoje para essa questão do sentido e do propósito, porque isso faz com que a gente tenha outro olhar sobre a realidade. Além disso, a gente é bastante organizada, muito mais pontual, e a gente tem outras características que o mercado está reconhecendo à medida que contrata mais mulheres, que fazem com que haja uma releitura em todos os segmentos. Eu atuo agronegócio, mineração, automotiva, farmacêutica, entretenimento. Todos estão acordando para para essa premissa mesmo, eu posso dizer assim, mulheres trazem um resultado diferente. Eu não estou dizendo isso da boca para fora, eu estou vendo os números, estou vendo os indicadores, eu estou acompanhando os resultados. Então, aproveitem e vamos nos lançar. Busquem as agências de desenvolvimento, cursos do Sebrae, todas as formações que vocês entenderem que sejam interessantes, pesquisem, vão para as escolas de formação de gerentes, as gerenciais principalmente, as de negócio, porque isso ajuda o entendimento do funcionamento de uma organização para que a gente possa fazer microempresas. A gente pode trabalhar com o micro-universo, não tem problema, desde que a gente entenda do funcionamento. Essa é a dica, né? É Muita isso. gratidão, Tassiana. Tivemos aqui uma aula, né, pessoal? Essa entrevista foi incrível. Muita gratidão pela tua participação, por aceitar ser uma das nossas entrevistadas e compartilhar tantos conhecimentos. E para você que nos assistiu até agora, muita gratidão. E se quiser também trazer sugestões de pauta para a gente aqui apresentar no programa, entre em contato nesse número que está aparecendo. E até o próximo Empreendedoras pelo Mundo, aqui pela TV Cidade de Farroupilha. Gratidão!